Agora, você já reparou que o Ver Mais é um programa de variedades, né? A gente sempre busca temas que fazem parte da nossa vida, saúde, comportamento, beleza. E hoje a gente vai trazer um tema que é assim, ó, pouco debatido, mas é fundamental, é muito importante. Se você está grávida, se você está pensando em engravidar ou se você já entrou na idade fértil, a relação entre nutrição e fertilidade tem relação, é totalmente direta e seja para homens e também para mulheres. Algo que pode parecer complexo em um primeiro momento, mas já vai fazer sentido para você porque nós convidamos a nutricionista, mestre em educação física e com formação também em fertilidade, Ellen Parpinelli. Boa tarde, Ellen, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. A Ellen, que é uma estudiosa, trabalha muito focada com a questão feminina. Ellen, assim, na sua visão, o que liga fertilidade à nutrição? A nutrição tem muita influência, né? Porque o que faz você ter um bom bebê? É um bom espermatozoide, um bom óvulo saudável, um útero quentinho, eu costumo dizer, né? Um útero bom. Então, todos os nutrientes envolvidos e a alimentação vai influenciar na qualidade do óvulo e do espermatozoide também. Então, o casal é muito importante estar se preparando, não só a mulher, para gestar um bebê. Porque quando um casal decide ter filhos, ou uma mulher quer engravidar, ela pensa em muitos aspectos, né? Ela se prepara financeiramente, ela até se prepara emocionalmente, mas então significa que essa preparação do corpo, né? Porque se pensa no pós, né? Depois que eu tiver o bebê, como é que eu vou voltar à minha forma e tudo mais, mas a nutrição, ela é anterior a isso. Isso, a nutrição, o que é recomendado, a preparação para gestar, né? É de 3 a 6 meses antes de realmente engravidar. Porque toda essa preparação ela é mais importante do que a própria gestação. Você tomar um suplemento nutricional, por exemplo, o ácido fólico, né, que todos já conhecem, é bem importante. Porém, antes disso, o que gerou esse espermatozoide, esse óvulo, vai garantir melhor, né, um DNA, um bebê mais saudável, né? Então, 3 a 6 meses é o tempo ideal da gente preparar tanto o homem quanto a mulher. Que bacana. Agora, Ellen, isso me faz pensar que muitas mulheres que até tenham dificuldade em engravidar, pode estar relacionado também com a alimentação dela? Demais, assim. E isso eu vejo muito no consultório, porque às vezes, né, o médico fala que é infertilidade sem causa definida, né? Sem motivo, ela faz todos os exames, não tem endometriose, não tem síndrome do ovário policístico, mas a gente vai investigar um pouquinho mais a fundo, ela tem uma doença autoimune, tem uma trombofilia que é importante investigar, ou até mesmo polimorfismo, né? Tem um polimorfismo, o que é um polimorfismo? É uma alteração genética de um gene associado a uma vitamina, por exemplo, ao ácido fólico, né? Então é importante ela verificar esse polimorfismo, ela e o casal em si, para ajustar esses nutrientes, para que eles se nutram da forma adequada, né? Então, a nível de célula, de DNA, para que eles possam ter um bebê o mais saudável possível. Porque a nutrição, ela não vai atuar somente durante o período gestacional. Ela realiza uma programação metabólica, né? Silenciando genes ruins para esse bebê ser saudável. Então, por exemplo, se eu tenho na família um colesterol alto, genético, a boa nutrição vai silenciar esse gene, né? Vai modular esse DNA para que o meu filho não tenha esse gene ativado. Gente, que espetacular! E a gente está falando de alimentação, a gente está falando de algo tão básico e que a gente trata apenas como sobrevivência, né? Normalmente a gente se alimenta para sobreviver. Antes de fazer a próxima pergunta, quero chamar mais uma vez a sua participação. Se você tem alguma dúvida, aproveita, manda para a gente no nosso WhatsApp, 479-8884-6107, é o nosso número. E Ellen, agora eu queria te perguntar em relação à gravidez. Então, porque às vezes se a mulher causa um estresse, né, emocional, mental, ela quer engravidar e não consegue identificar o que está impedindo, às vezes numa idade jovem, né, porque hoje, mesmo com 35 anos, a mulher em boa forma, a mulher com uma vida saudável pode ser considerada jovem também. Então ela busca a ajuda do médico, ginecologista, que é fundamental, a psicóloga, mas ela pode e deve também conversar com uma nutri para tentar entender o que está acontecendo no organismo dela.
Sim, porque os nutrientes e a alimentação de maneira geral vai influenciar na implantação desse óvulo no endométrio, né? Então, você foi no médico e o médico identificou que você tem um endométrio fino, por exemplo. Através da nutrição, a gente consegue engrossar esse endométrio, preparar essa caminha, né, para ela ficar mais fofinha, para quando realmente houver a fecundação, ter essa implantação do óvulo. E tem um nutriente muito importante aí nessa fase, que é, por exemplo, o cálcio. Então, a nutricionista, ela vai avaliar o cálcio para ver se precisa uma suplementação ou caprichar mais na alimentação para, né, influenciar nessa implantação. Você citou o colesterol alto, mas muitas mulheres também sofrem com a questão da pressão alta, né? E até o medo que isso aconteça no final, a eclâmpsia, né? Pré-eclâmpsia que se chama. É possível também, então, equilibrar antes da gravidez em si? Sabe, Keltrin, eu vejo assim na prática muitas patologias que são influenciáveis e controladas pela alimentação, né? Claro, tem alguma patologia mais que a mulher já vem trazendo, né, há muito tempo, que não conseguimos tanto assim. Mas com a nutrição podemos controlar o diabetes, a pressão alta, porque tem alimentos e suplementos que podem ajudar, né? Então, por exemplo, a beterraba é um alimento vasodilatador, a melancia, aquela partezinha verde na melancia é rica em citrulina, que ela é vasodilatadora, então relaxa a parede do vaso e reduz a pressão arterial, ajuda muito. Então, se ela incluir esses alimentos, por exemplo, na alimentação diária, claro que cada caso é um caso, mas já vai ajudá-la no propósito, né? Claro, quando eu coloco na questão da pressão alta, a gente sabe que se a pessoa já tem esse problema, né, é que a gente não pode viver no limite também, né? A gente não pode achar que o corpo, bem, deu-se milagre da natureza, você engravidou e agora a gente vai deixar para ver como a coisa vai acontecer. Cabe a nós também estar ali fazendo esse acompanhamento, esse controle, né? Isso, porque tem outros fatores que são muito importantes, né? O controle do estresse na mulher, no casal, é fundamental. Então, aquela mulher que está fazendo de tudo, foi no médico, está fazendo tudo bonitinho, mas ela é muito estressada com o trabalho, trabalha 12 horas ao dia, e a gente vê muitas mulheres assim hoje, né? Nessa correria de dar conta, ansiedade. Então, controlar o estresse, fazer atividades relaxantes, né? Se gosta de massagem, atividade física, ter aquele momento mesmo para controlar o estresse. E dormir bem. E dormir bem. E outra, né? Porque assim, durante a gravidez, eu, por exemplo, foi um momento em que me libertei. Posso comer, posso engordar à vontade. Não engordei tanto até, mas assim, a gente acaba descontrolando um pouquinho a questão de carboidratos, essas questões que depois podem se refletir também, como você disse, até no momento do próprio parto. Isso, até tem alguma orientação bem específica, né? Pré-parto, pós-parto, para prevenção de queda de cabelo. Então, os níveis de ferro e ferritina são bem importantes estar acompanhando, né? Para prevenção de queda de cabelo, por exemplo, no pós-parto, que é bem comum, vitamina B12, não só o ácido fólico, né? Então, como que a gente faz esse controle? Através de exames laboratoriais, a cada 3 meses, junto com o médico, e a gente avalia qual a necessidade individual daquela gestante, para realmente só suplementar ou colocar os alimentos fontes do que ela precisa, né? E trabalhando essas necessidades bem individuais mesmo. Agora, Ellen, muitos bebês têm nascido com alergias já alimentares, né? Manifestam logo cedo intolerância à lactose, ao próprio glúten. Isso também, né, segundo os teus estudos, você também é uma pesquisadora, isso também é reflexo do nosso estilo de vida? Demais, né? Porque a gente se expõe demais a determinados alimentos com muita frequência, né? Então, essa mãe que tem esse bebê, ela já está exposta antes da gestação por muito tempo. Provavelmente ela tem alguma intolerância ou alguma alergia não identificada, né? Que é muito sutil, muitas vezes. E o bebê vai... Eu falo que o bebê é a sombra da mãe, né, em vários aspectos. Então, o bebê vai mostrar para ela onde que ela precisa olhar. Então, eu mesma tive um caso, né, da minha filha, que ela tinha dermatite atópica quando nasceu, e eu descobri que era alergia à proteína do leite de vaca. Então, como eu amamentava na época, eu precisei retirar por 5 meses o leite derivados e ela melhorou. Simplesmente teve uma remissão da dermatite. Hoje ela consome o alimento normalmente, né, sem problema algum. Então, a gente vê isso, muitas pacientes minhas, elas relatam: Ellen, eu estou amamentando, meu bebê está com cólica, o que será que é? Será que eu tomei café? Será que é chocolate? Olha, o que faz mal para a mãe vai fazer mal para o bebê. Então, essa conexão muito íntima, né, entre mãe e bebê, que ele vai te mostrar
para onde você precisa olhar. Ellen, já que tu tocou nesse ponto, a minha filha foi amamentada no peito durante 6 meses e tinha cólicas todos os dias no mesmo horário. E só depois que eu fiz um exame e identificamos que ela tinha intolerância à lactose, que eu olhei para mim. Que aí eu percebi, então, que eu, ao ingerir leite, até naquela aquela ilusão, aquela crença de que isso facilitaria, ajudaria na produção de mais leite, eu acabava prejudicando ela e eu. Então, antes de recorrer a um remédio, né, a Nutri, ela deveria sim fazer parte já da nossa vida, porque em todas as fases da vida, ter esse conhecimento, esse suporte nutricional pode transformar totalmente. Agora, para finalizar a nossa entrevista, eu queria te perguntar então sobre a questão a gente falou da preparação para engravidar, da gestação em si e do pós-parto, né? A mãe também, então, já que ela está se amamentando, também é importante que ela continue fazendo essa observação? Muito, porque na amamentação, né? Sim. A amamentação demanda muitos nutrientes, né? Alimentação viva mesmo. Então é muito importante a mãe continuar comendo muitas verduras, muitas frutas, muitas leguminosas, uma alimentação variada, né? Sem muitos industrializados, porque hoje é muito fácil a gente consumir industrializado, né? Só abrir o pacotinho, ele está pronto. Então, e os orgânicos, os alimentos orgânicos, sem veneno, são fundamentais para ela se nutrir também e não passar para o bebê. Então, geralmente as mães investem quando começam a comer, né? O bebê começa a comer, vai lá na feira orgânica e compra os alimentos orgânicos que não quer dar veneno para o bebê. Então faz isso um pouquinho antes, já se preparando. Vai ser muito benéfico. Ellen, chega uma perguntinha para a gente através do WhatsApp. A produção, o Edu, vai colocar na tela para a gente acompanhar então. Eu gostaria de saber sobre comer frutos do mar na gestação. Faz mal? A Eliana Raquel que está perguntando. Oi, Eliana, obrigada pela pergunta. Ótima sua pergunta, porque frutos do mar é permitido sim. Peixes de maneira geral, camarão, o que você deve evitar são peixes crus, né? E também aqueles de conchinha, então ostras, mariscos, esse é bom evitar na gestação. Que bacana. Ellen Parpinelli, nutricionista, eu agradeço a sua participação, sua presença. É um tema que, claro, a gente não excluiu. Algo novo para mim, é engraçado, né? A gente é mãe, é jornalista, a gente busca informação, mas como assim a nutrição também tem várias especialidades, é algo que às vezes a gente precisa olhar com mais carinho. Então, daqui a pouco a gente pode voltar com esse tema, mas por hoje agradeço muito a sua presença aqui no Ver Mais. Eu que agradeço. Seja Obrigada. sempre bem-vinda.